Olá pessoal, bom, hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco aí da minha experiência, uma experiência difícil, porque foi longa, né? E também teve não só a questão do tempo, mas a intensidade com que tudo ocorreu. E vou passar para vocês também como que eu enfrentei as situações mais difíceis e como eu consegui superar, realmente como consegui curar e no final algumas dicas, alguns pontos importantes para serem trabalhados, pontos que você vai poder usar no teu dia a dia se de repente você também teve ou tem síndrome do pânico, né? Então, eu tinha 9 anos quando eu percebi que alguma coisa estava diferente. E o que que era esse alguma coisa diferente? Era uma, agi- uma agitação muito grande que se convertia em ansiedade, insegurança e timidez. Aquele aluno que sempre tirava as melhores notas, sempre estudava muito, se interessava por tudo na sala de aula, de repente acabou ficando quieto, calado, silencioso, só que ao mesmo tempo isso se convertia numa irritabilidade, numa ansiedade, numa agitação, e eu tinha necessidade de conversar com quem estava ao meu lado e não conseguia prestar atenção no que a professora falava, não conseguia nem concentração, nem memória, nada. E isso em relação à escola. E em casa, eu me afastei dos amigos, me afastei até dos meus pais, irmãos, é, porque o único lugar seguro para mim era o meu quarto. E, mas isso ainda estava no início, né? Eu ficava lá e refletia muito, tentando entender por que que eu estava pensando diferente. Os sonhos, para mim, que era para ser um momento de alívio, na verdade acabava sendo um momento ainda pior, porque eram pesadelos e pesadelos constantes. E eram sonhos de que, assim, era quase toda noite sonho de pessoas correndo atrás de mim, ou eu caindo de abismos, era sempre sonhos perturbadores. E durante o dia, os sintomas que surgiram, mas que na época, para mim, eu não conseguia distinguir com, com total clareza, como depois eu fui perceber, é, de que eu tinha, então, tontura, falta de apetite, sensação de desmaio, aquela sensação assim de que a qualquer momento eu podia desmaiar e às vezes até enjoo. No início meus pais acharam que era apenas um estresse, uma ansiedade, quer dizer, sempre acharam isso, né? E eu não culpo eles porque eu não me abri com eles. Quando eles falaram, o médico falou para eles, é um estresse, ele está passando por uma situação de estresse, isso já vai passar. Daí eles, então tá, ok, e ficou por isso. E aí eu me recolhi, é, eu tinha vergonha de sentir isso, então eu não desabafava com ninguém. Lembrando que não é o correto, né? A primeira coisa, a gente tem que desabafar. E também, naquela época não se falava muito em síndrome do pânico, se falava tudo era ansiedade e tal, e ponto final. E a síndrome do pânico eu costumo até dividir em 3 níveis, um nível leve, médio e profundo. Ali ainda eu estava um nível médio em transição para no nível leve em transição para um nível médio, que era, que era uma sensação, então, de, como eu disse, de tontura, falta de apetite, desmaio, irritabilidade constante, agitação e, e falta de controle dos pensamentos. As coisas estavam piorando porque de primeiro da sala eu passei a ficar com as notas entre os últimos, né? E até os professores questionavam e me cobravam isso. Tá aí, abrindo um parênteses, né, uma questão
da má formação pedagógica nesse sentido. Ao invés de procurarem ver o que estava acontecendo no sentido ali de apoio, havia uma cobrança maior. Eu me sentia culpado. E a culpa é uma coisa que carrega muito quem tem a síndrome do pânico, porque ela se vê impotente de fazer as coisas e é cobrado por isso, e então os outros a culpam e ela assume essa culpa para si. Mas eu percebi que as coisas estavam piorando quando me veio a sensação de realidade. Nem todos sentem isso, e então por isso eu digo assim que daí já é um nível, né, um pouco mais forte aí. A sensação de realidade era algo muito... horrível, é a palavra que eu tenho para passar para vocês, assim. Como é que eu posso descrever? Imagine você conversar com alguém e a sensação de que aquela pessoa ela não existe de verdade, de que ela é só uma simulação da sua mente. Hoje em dia a gente diz assim, né, ela está numa outra Matrix, alguma coisa assim. De repente, talvez algumas pessoas que já utilizaram drogas conseguem ter essa noção tal, né? Bom, até em relação a drogas, perdi muitos amigos por não aceitar maconha e tal, até porque quem tem síndrome do pânico sabe que qualquer coisa diferente que você for usar, experimentar, a crise está ali, né? Então eu já nem me arriscava, não era nem questão, é conceito, preconceito, tal. Não, isso era em paralelo. O problema que eu tinha era de que eu tinha que melhorar minha mente, né? Então já havia uma preocupação com a minha mente lá atrás. E a sensação de que eu estava ficando louco, porque depois eu pensava, por que eu estou sentindo isso? Por que as pessoas é como se elas estivessem dentro de um filme e eu falava com elas como se elas não existissem de fato, mas isso durante as crises, né? Então, que ocorriam mais ou menos aí umas 2 vezes por semana. Durante essas crises eu tinha que fingir que aquele teatro era real, quando eu estava ou na escola, ou em casa, ou com os amigos. E aí eu fui desenvolvendo a agorafobia, né? Para quem não sabe, a agorafobia é um medo de sair de casa. A gente tem a tendência de ficar em casa com medo de enfrentar o mundo. Então o mundo passa a ser uma ameaça. E aí o único porto seguro é a nossa casa, o nosso quarto. E só que eu tinha as minhas responsabilidades, eu tinha que estudar, enfim, eu tinha que ajudar em muitas situações. Então não tinha, para mim era complicado, eu tinha que enfrentar isso, não bastava eu simplesmente falar, tá, eu tenho síndrome do pânico, tenho agorafobia e agora eu vou morar na cama, sem chance, né? E ao mesmo tempo não é o que a gente quer superar isso, porque ficar em repouso, isso só piora ainda mais a doença. E houve então uma situação onde eu lembro que eu estava ali com 14 anos e eu ajudava uma senhora que ela fazia as liturgias da missa. Então eu digitava, daí imprimia aquelas impressoras matriciais, né, barulhentas e tal. E ela falou assim, olha, eu estou com um serviço atrasado aqui, você pode me ajudar e tal. Então sempre nas horas vagas eu ia lá e ajudava ela. Ela morava no 8º andar de um dos prédios assim, mais centrais ali de Curitiba, um prédio muito antigo. E num desses dias, então, né, especificamente esse relato que eu estou contando, como sempre eu fazia, eu pegava a escada, não o elevador, porque eu tinha medo que o elevador ele parasse, até porque era um elevador antigo, a gente escutava as correntes e tal. E eu subi, eram 8 andares, eu subi 7 andares, e lá no 7º andar, de repente, eu travei. Sentei na escada e o meu coração começou a acelerar, a disparar, eu comecei a tremer muito e eu não conseguia nem subir e nem voltar. E pegar elevador nem pensar, né? Eu só lembro que eu sentei na escada, agachei, baixei a cabeça e eu não sei dizer por quanto tempo. Eu sei que foi entre 10 minutos a meia hora eu fiquei naquela posição
assim a gente chama de ou enfrentamento ou fuga, né? Mas o primeiro é o congelamento. Então eu fiquei congelado psiquicamente dentro de mim mesmo ali por esse tempo que eu não sei dizer quanto. Pode até ter sido mais, ou talvez um minuto, mas a sensação era de uma eternidade. Né? E quando ninguém passou por ali, nada, simplesmente eu comecei a respirar e de repente eu senti que estava melhor. Aí quando eu cheguei lá, ela naturalmente, né, ela brigou comigo, eu tô te esperando já faz um bom tempo, onde já se viu e tal, e me deu um sermão, aumentou o tom de voz, literalmente ela gritou comigo, isso não se faz e tal, e eu só ficava quieto olhando assim para um canto, né, olhando para cima, olhando para o lado. E aí ela, nossa, além de tudo você é snob, a gente fala com você, você ignora, você faz de conta que não tá nem aí, mas na verdade não, eu tava, enquanto ela falava as imagens vinham na minha cabeça, eu não tive culpa, eu não queria ter feito isso, me perdoa e tal, mas o que eu projetava era aquela, como hoje se diz hoje em dia, né, uma cara de paisagem, e isso enfureceu ela ainda mais, e ela me mandou embora, falou assim, olha, não preciso mais da tua ajuda. Você vê, eram situações que eu não queria ter passado, mas tudo isso era consequência, né, da síndrome do pânico ali. E ainda 14 anos, com 15 anos, a minha primeira viagem de avião, então, para o Rio de Janeiro, quando eu já estava pensando, como é que eu vou fazer? Será que eu vou conseguir e tal? É uma viagem curta, de 1 hora de Curitiba ao Rio de Janeiro e tal. E naquela época podia até ir na cabine, e eu lembro que quando o avião decolou, também entrei num estado de congelamento, né? Paralisia total mental, e a aeromoça ela percebeu, e aquela pergunta retórica, tá tudo bem, né? Deu só, balançando com a cabeça, você quer um suco, alguma coisa? Não, não. E olhava pela janela, não se deve fazer isso, né? Porque você olha para a janela e você começa a pensar, meu Deus, vai cair e tal, né? Aonde que eu faço, como que eu faço para descer daqui? Vamos voltar, eu quero desistir da viagem. E eu sabia que não tinha como fazer isso, e pensava assim, agora é só depois que o avião pousar e comprar uma outra passagem, retornar, e meu Deus do céu, por que eu entrei nessa fria? E começou a vir um monte de pensamentos na minha mente, e também meu coração começou a disparar, e eu fiquei pensando, tá, e se eu levanto daqui e começo a gritar, o que vão pensar de mim? E eu tinha que respirar fundo, manter o controle e tal. E assim que o avião pousou, aquela sensação de paz, de liberdade e raiva de estar sentindo aquilo, que era inexplicável, né? Por que aquilo acontecia? E as coisas só pioravam. Como se não pudesse piorar mais, né? Mas só pioravam. Acabei perdendo uma oportunidade legal, bacana, divertida, que era um dos meus sonhos, conhecer a Disney, e a passagem foi comprada, tudo, e uma semana antes eu inventei uma história de que tinha ficado em recuperação e não ia poder viajar, e aí a gente conseguiu o reembolso da passagem e tal, e quer dizer, eu, né, os meus irmãos foram, e eu acabei ficando em casa, com medo de sofrer novamente uma crise de pânico durante o voo. Houve um momento assim que foi bem marcante também, onde numa festa de confraternização, né, que havia sempre aos domingos assim na casa da minha avó em Curitiba, estavam todo mundo lá comendo churrasco e tal, e eu não estava com crise do pânico, mas eu estava com depressão, uma depressão muito profunda, me questionando o que eu estava fazendo ali, por que eu vinha ao mundo, por que eu tinha que sofrer daquele jeito, até quando que isso ia acontecer. E o mais interessante é que quem tem síndrome do pânico, ao contrário do que muitos pensam, não quer morrer, pelo contrário, quer viver e quer viver muito. E a minha sensação era essa, eu queria viver e viver muito, e eu via como tivesse um muro intransponível entre eu e a felicidade, entre eu e o simples ato de viver. Para mim era
Eu comparo assim como um labirinto, onde você está perdido dentro da sua própria mente, preso na sua própria mente, e esse labirinto parece que vai, nos momentos de crise, vai asfixiando, você sente que vai faltando ar, vai perdendo o controle. Então, além de estar preso, você sente uma agonia da morte, mas é justamente o oposto que você deseja, você quer viver e não morrer. E, e essa sensação me deu lá. Aí eu falei para minha avó, eu não estou muito bem, eu vou deitar. E fui pro quarto, fiquei lá refletindo, chorando muito. Ela escutou, né, eu chorar e foi lá, perguntou para mim o que está acontecendo, fala com a vovó e tal. E ela me deu um livro que me marcou muito. Ali já foi um início de uma certa mudança, né? O nome do livro é O Pobre de Deus, conta a história de São Francisco. E eu meio que ignorei, falei assim, tá, nada a ver, o que eu quero com isso? Mas chegando em casa, eu comecei a ler e me interessei e me identificar com ele, com São Francisco, assim, que ele também tinha as crises emocionais dele, ele saía para o campo, volta e meia ele ia para uma gruta e ficava lá meditando, interiorizando para ele entender o que estava acontecendo com ele. Não sei dizer se ele chegou a ter síndrome do pânico ou não. Sim, ele teve crises emocionais, existenciais. Assim como Santa Teresinha também teve crise do pânico. Muitos tentam diagnosticar, ela teve síndrome tal. Mas não, para quem teve síndrome do pânico sabe que o que ela teve se encaixa exatamente nos sintomas. Lógico que na época dela nada se falava a respeito disso, falavam muito assim de crises nervosas e neuróticas até, né? Quando se falava de mulher, a questão era crises neuróticas, para homem era crises nervosas. E ali foi até um primeiro passo em relação à minha espiritualidade, e não tem como dissociar a minha cura, então, como estou falando do meu relato, né, a minha cura pessoal aí em relação às experiências espirituais. E numa das noites, após ler o livro, eu sonhei que estava num deserto, agonizando, como eu disse para vocês, né, eu tinha pesadelos constantes e naquele pesadelo eu fui pego, né, assim, ou seja, não sei dizer se eram espíritos, na verdade eram pessoas vestidas de preto que eu não via o rosto e elas me afogavam com correntes e elas não falavam nada, simplesmente eu andando no meio daquela multidão, falta de ar, agonia, angústia. E eu lembro assim de ter no sonho, no pesadelo chamado muito por Deus, e de repente eu estava num lugar calmo, tranquilo, num jardim lindo, e aí eu vi um monge e ele falou assim, não se preocupe, seja forte, tudo que você está passando é para a tua evolução, para você poder compreender as pessoas no futuro. Falou outras coisas, assim, resumindo, é isso, né? Apesar de que no momento lá ficou meio confuso para mim, eu não entendia direito o que ele estava querendo dizer com aquilo. E assim, daí eu perguntei, mas quem que é você? E ele tirou o capuz e ele falou, eu sou Francisco de Assis. E nisso eu acordei. Passada essa fase ali, mais ou menos com uns 15 anos, as crises se mantiveram, não pioraram nem melhoraram, mas eu consegui lidar um pouco mais com a situação. Eu lembro que meus pais me levaram para conversar com o padre, que conversou comigo e ali houve uma transformação no sentido assim de me acalmou um pouco mais. Eu senti que eu tinha um controle maior da situação, porque foi a primeira pessoa que me compreendeu, assim, né, que falou comigo e conseguiu me compreender, até deu uma dica de não tomar muito café, e fazer exercícios físicos, e realmente as coisas, o controle aumentou, apesar de que as crises também não eram tão intensas mais, né? Agora quando vinha alguns momentos, ela derrubava. E mais ou menos ali aos 18 anos, eu iniciei o curso de engenharia da computação,
fiz por 2 anos. Sempre gostei muito de programar e fazer jogos e entender a questão de hardware e tal. E nas horas vagas eu estudava o paralelo entre os circuitos digitais com o funcionamento da mente, neurônios e tal. Então era a parte que eu mais me interessava. Só que o curso em si, o ambiente não era favorável. Uma coisa que eu estranhava, assim, eu me sentia fora do ninho, né? Eu tinha dificuldade de fazer amizade, tinha apenas 2 amigos lá no curso de engenharia, e eu ficava mais num canto, quieto, calado, e observava as pessoas. Essa é uma característica que a síndrome do pânico desenvolve, e a gente vai ver também sobre, né, se isso pode ser positivo, ou como tornar isso positivo, mas a percepção e tal. E Pontifícia Universidade Católica do Paraná, o que prevalecia era o ego, era muito o ego das pessoas, o ego dos professores. Os professores, ao invés de estarem preocupados em ensinar, estavam mais preocupados em mostrar que sabiam. Parapsicologia. No curso de parapsicologia, eu estudava muito hipnose, programação neurolinguística, estudava sobre... que falavam, também síndrome do pânico é possessão, são demônios que estão invadindo a tua mente e tal. Não vou dizer que não, nem que sim, né? Porque quando você está numa situação dessa, você sente que tudo está acontecendo ali e tudo é inexplicável. Mas eu ia para o lado mais, não vou dizer, científico, até que ponto que a espiritualidade não é científica, né? Então, na verdade, eu iria mais para o lado holístico, vamos dizer assim. E via resultados, isso que era interessante. No entanto, o que... fiz o curso de parapsicologia, que eram 2 anos, né? Na época não era reconhecido pelo MEC, mas o certificado ali era em 2 anos, e um curso maravilhoso, assim, muito interessante. As pessoas com uma energia autoastral, parecia que eu conhecia um outro lado da vida que eu não conhecia, até porque nos finais de semana a gente fazia encontros numa chácara, onde então havia ali trabalhava questões energéticas, meditação, contemplação da natureza, e eu me identificava com aquilo e eu sentia uma paz muito grande. Na época não havia, né, o ayahuasca, nem o Santo Daime lá, talvez se houvesse, eu teria experimentado, se bem que isso aí, para quem tem síndrome do pânico, aquilo pode piorar a situação, e eu, no caso, evitava qualquer coisa diferente, nem como que é? Aspirina eu não tomava. Você tem dor de cabeça, toma uma aspirina. Não, né? Eu ficava com medo do que poderia acontecer tomando qualquer coisa diferente, sendo que não teria um problema tomar uma aspirina na época. Bom, depois do curso de parapsicologia, eu resolvi entrar para o seminário, fiquei mais ou menos 1 ano no curso do seminário, só que lá as minhas crises também eram constantes, apesar de elas estarem sempre sob controle. Ninguém lá sabia que eu tinha síndrome do pânico, e também foi um erro meu não ter desabafado, ter falado para o padre lá e tal. E quando eu tinha aquelas crises, eu travava, simplesmente eu ficava numa posição assim, parecia um tatu-bola, assim, né? Me recolhia dentro de mim mesmo, e os outros assim, pô, o que você está fazendo? Está descansando? Está parado? O que foi? Então eu tentava disfarçar, não, só 1 minuto já volto. Era horrível, porque às vezes demorava muito e eu era obrigado a fazer as coisas, e meu maior erro aí era não ter aberto isso, né, para quem estava à minha volta. Aí, conversando com o padre no final daquele ano, assim, ele falou assim, você pode continuar, você que sabe. Eu falei assim, olha, padre, eu não usava a palavra doença, né? Eu falava assim, eu tenho um problema e eu quero primeiro resolver esse problema interno. Ele talvez achou que era apenas uma questão de crise existencial, e depois que eu resolver isso, aí quem sabe eu volte, vamos ver e tal. Ele, não, tudo bem, tranquilo, as portas estão abertas, até uma decisão madura, parabéns, tal,
inclusive e tal, onde, ok, então eu vou refletir e a partir daí eu vejo se eu volto para casa ou então arranjo um outro local ou eu volto então para o seminário. E eu fui para uma ilha chamada Superagui, que é na divisa entre São Paulo, Paraná e São Paulo. Até hoje é um tanto, né, desabitada, há uns anos atrás. E nessa ilha, quando eu cheguei lá, que vieram índios, né? Índios não como a gente está acostumado, né, de tribos assim, mas eles tinham as casas rústicas deles ali. Eles eram muito reservados e viam eu com uma certa ameaça ali, uns 2, 3 dias, de repente já não mais. Só que eles procuravam preservar os amigos, o parentesco, né, a hereditariedade deles mesmo. E então eu sentia que eu podia ficar ali uns dias, mas não muito. E esses uns dias, na verdade, foram apenas 2 ou 3 dias que eu fiquei ali. Aprendi muito com eles, foi muito bacana, porque a forma deles pensar é totalmente diferente. Rompeu aquele desapego, a questão do mundo, dos valores. Eu via que com menos você tem muito mais, com muito menos você é muito mais feliz. E eu pensava, caramba, é isso que eu quero, achei o meu lugar, né? E vinha de um histórico de quem havia não só lido, mas estudado, se aprofundado na vida de São Francisco, que abandonou tudo e tal. E eu não tive mais vontade de ir para casa. O que eu fiz foi voltar até o litoral ali, que era Guaraqueçaba, e comecei a andar, virei um andarilho. Comia frutinhas das árvores, às vezes eu pescava alguma coisa, não me preocupava com essa questão da comida. Isso que eu achei muito incrível, até porque tinha muita bananeiras em todo canto. Se eu quisesse, né, teria até engordado. E eu pensava, não, eu não vou levar nada, não vou acumular nada a cada dia no seu tempo e tal. E foi uma experiência bem interessante, apesar de que numa das noites eu senti uma fome assim, delirante. Foram assim 2 dias então que eu tinha ficado sem comer absolutamente nada, só tinha bebido alguma coisa, água, mas eu tinha andado muito e de repente me veio pensamentos na mente assim em relação à comida e tal. E naquela noite choveu muito, choveu um temporal, no qual então eu procurei me esquivar literalmente debaixo de uma ponte que havia numa estradinha lá. Mas no dia seguinte, né, retomei o meu caminho e eu disse para mim mesmo, eu nunca mais vou voltar. E eu pensava, só tenho que encontrar algum lugar legal para ficar, de repente uma praia deserta, algum lugar que eu sinta paz, tranquilidade. E alguns falam, isso é uma fuga, isso é... Depende, cada um tem uma experiência e a gente toma as nossas decisões a partir das nossas experiências, a partir daquilo que a gente vive. Então, qualquer caminho que a gente tome é baseado no que a gente passou, situações que a gente vê entre pós e contra. Então, independente de qualquer coisa, era a minha história e minhas escolhas. Então eu subi por uma cachoeira, acompanhando a margem de uma cachoeira. Eu lembro que eu subi mais ou menos assim por 1 hora até que se abriu, não tinha mais, porque a floresta na Serra do Mar é muito densa e de repente, e era o começo da serra ali, entre a serra e a praia do Guaraqueçaba, ou digamos assim, a enseada de Guaraqueçaba, porque lá não tem ondas, nada. A cidade em si é bonita, mas ao mesmo tempo é muito deprimente. E lá no alto, na cachoeira, quando eu olhei assim, dava para ver o mar de longe. Aí eu escutei uma voz assim falando, ok, você provou que se entregaria a mim, você provou que
está disposto a seguir esse caminho, que você é fiel a mim, mas agora desça, que o teu caminho é de volta. E eu olhei assim para ver se enxergava quem que estava falando aquilo, né? Até que eu me dei conta que aquilo vinha de dentro de mim. E só que o mais estranho é que eu pensava, não, amanhã eu vou pegar uma tal estrada que eu vou chegar numa praia lá em Antonina e tal, e de repente aquele pensamento, não, você não vai, você vai voltar para casa, eu tenho planos para você. E aí eu pensava assim, nossa, deve ser Deus que está falando comigo. E intuitivamente eu resolvi descer a cachoeira. Assim que eu desci, os meus pais passaram de carro e falaram, porque estavam procurando por mim, né? E desceram do carro, daí houve aquela comoção, todo mundo chorou ali e tal. E aí falaram, ok, entre no carro e vamos para casa. E quando falaram isso, me deu um choque. Eu falei, não, eu não quero ir para casa. Aí eu falei, tá bom, só me deem um tempo. E eu me afastei, sentei assim num prado bem verde, e o meu irmão estava junto comigo ali. A gente ficou ali, acho que por uns 20 minutos, sem quebrar o silêncio, apenas olhando, contemplando tudo. E o meu irmão falou assim, nossa, eu admiro você, a tua ousadia, a tua coragem. E daí eu olhei para ele assim, ele falou assim, me leva com você? E eu falei, não, você tem a tua vida, o teu caminho e tal. E daí ele falou, mas olha só, onde que eu vou encontrar essa paz intensa? E aí eu falei, não é para você, ou de repente você não está preparado, não é nem para mim. Daí ele, mas como assim não é para você? Daí eu não sei, eu escutei uma voz falando que era para eu voltar. E daí ele perguntou, mas você vai voltar? Eu falei, não vou voltar. E quando eu falei assim, não vou voltar, aquela voz veio com toda a intensidade e falou, você vai, eu não estou pedindo, eu estou mandando, é uma ordem, porque eu tenho planos para você. E me veio na mente realizações, livros que eu iria escrever, palestras que eu iria administrar, né, ministrar ao público, cursos que eu iria fazer, o conhecimento que eu teria e tal. Tudo isso veio na minha mente, as viagens e tudo mais, mas eu falava assim, não, isso é impossível, eu tenho síndrome do pânico, não tem como e tal. E assim, e aquela voz falou assim, não, você está curado a partir de hoje. E daí daí eu argumentava com a voz, eu já ouvi isso várias vezes, dos outros, né? Eu mesmo internamente eu achava que estava curado e não. E daí, não, eu estou dizendo que você está curado. Veio como uma pedra na minha mente. E eu fiquei pensando, caramba, mas o que está acontecendo? Né? E resolvi entrar no carro, voltei. E realmente a partir dali as coisas mudaram. A partir dali não foi uma cura, que eu diria assim, total no primeiro momento, mas por causa do medo, né? Então eu estava com medo de ainda ter. Então o fato de eu carregar aquele medo de que poderia vir uma crise fazia com que eu ficasse sempre com o freio de mão puxado, meu Deus do céu, e se acontecer isso, e me impedia de fazer as coisas e tal. Até que eu percebi que as crises não voltaram, eram apenas, o que havia era, aí sim, a questão da agitação, da ansiedade, dos pensamentos ainda um pouco confusos. Não havia mais tontura, não havia mais dor de cabeça, não havia mais aquela sensação de realidade que é horrível. Eu fico pensando como que eu suportei aquilo, né? Como é torturante para quem suporta isso calado, principalmente. Aí eu comecei a fazer o curso de psicologia, sentia ainda uma certa inquietação, e lá no curso a gente aí tem contatos, né, com medicamentos e tal, e eu pensei assim, tá, para eu me garantir que realmente eu estou bem e tal, eu vou tomar um Rivotril, vou tomar paroxetina, ou seja, eu comecei a experimentar de tudo.
mas já não tanto em função da síndrome do pânico, né? Na verdade em função da TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e com medo de vir a ter uma síndrome do pânico. Então o medo de ter medo fazia com que eu desencadeasse uma inquietação. E sentia que aquilo me ajudava. O Rivotril, ele me deu muito sono, aí eu tive que parar. Depois a paroxetina, por uns 2 dias eu me sentia bem, de repente eu me sentia muito mal, dava um efeito rebote, uma angústia muito grande. Pensei, não, isso aqui não está adiantando. Toma uma dose maior, de repente espere 1 mês e tal. Daí eu tomava uma dose maior, esperava 1 mês, 2 meses e não resolvia. Aí passei para um outro que são os tricíclicos, que é o anafranil, imipramina e tal. E ali foi, né, o caixão de vez, ali as coisas pioraram, né? De repente, aí comecei a sentir os sintomas da síndrome do pânico de novo. Lembrando, eu estou contando a minha história, isso aconteceu comigo. Muitas pessoas e muitos pacientes meus, assim, eles relatam que se sentem muito bem, né, quando um psiquiatra indica algum medicamento e tal. Mas de um modo geral, eu tenho que sim afirmar aqui que como a energia que leva à ansiedade, à depressão, é a mesma energia que nos leva à motivação, ao entusiasmo. Se você toma um medicamento que corta isso, ok, você não sente a depressão nem a ansiedade, mas também você não vai alcançar, não vai manter aquele entusiasmo e aquela motivação. Você entra num modo zumbi. Você não quer saber de mais nada, você fica no quarto dormindo e quando você sai, você fica simplesmente indiferente a tudo, alienado a tudo. Então, como emergencial, né, para as crises, eu acredito sim que é muito bem-vindo o medicamento. Mas como um tratamento, nesse sentido aí, eu não tenho observado muito efeito nas clínicas, né, nas terapias. Mas lógico, cada um puxa a sardinha um pouco pro seu lado aí e tal, né? O que eu percebi, assim, que tirou aquele medo de que pudesse vir novamente e tal, foram as auto-hipnoses, foram também os tratamentos de terapia, onde eu participei de muitos cursos de programação neurolinguística e então eu fazia, o terapeuta procurava psicólogos que faziam hipnose em mim, até por causa que já trazia lá da engenharia da computação o fator programação. Então eu sabia que, uma vez programado, o cérebro ele age com respostas, com resultados. E é ali que eu fui me libertando dos meus medos. E ao mesmo tempo, uma das situações então era, bom, hipnose, suplementos, exercício físico, mas um fator chave para mim era fazer meus retiros espirituais. Então, pelo menos umas 2 vezes por ano eu tinha que acampar num lugar distante, onde eu ficava em jejum, em oração, contemplação da natureza, fazia penitência, trocava minhas ideias com Deus ali. E vinham insights, ocorreram visões a partir dali. Seria muito fácil falar, seria ok, episódios esquizofrênicos, você estava ouvindo vozes, você estava... E não, né, eu sei diferenciar muito bem o que é uma coisa da outra, e até os meus sonhos, eles se tornaram muito mais lúcidos. E eu diria eu não chamaria nem de sonho, eu chamaria de visões. E sim, eu tenho os meus sonhos, mas quando eu sinto assim que é Deus querendo falar comigo, são visões. Por quê? Porque ele tem tudo tem uma sequência linear, é tudo muito intenso e real. Não são imagens abstratas, são imagens concretas acontecendo e que se projeta, se reflete durante o dia. Ou seja, vem uma resposta em relação àquilo, ou seja, vai acontecer tal coisa, aquilo acontece. Enfim, nas minhas experiências espirituais eu vou comentar melhor sobre isso. E eu acredito que a síndrome do pânico foi uma forma que Deus utilizou para
para lapidar o meu ser, para fazer com que eu me tornasse mais desapegado, trabalhar minha humildade, ver o que realmente vale a pena, sem a gente abrir mão, porque as pessoas falam assim, humilde, coitadinho, tem que ser pobre, não sei o quê. Não, humilde é o coração, né? Você tem que ter o coração e a mente humilde nesse sentido. Até porque, para mim, houve um efeito aí, rebote no sentido de me projetar. Eu fiquei tanto tempo aprisionado na minha própria mente, como comentei, né, aquela questão do labirinto, como uma mola que fiquei tanto tempo pressionado que aí eu queria expandir, o mundo ficou pequeno para mim. Eu pegava o carro e viajava horas e horas, não importava para onde. O dinheiro que eu juntava era sempre para alguma viagem internacional e tal. E ali eu percebia que eu estava completamente curado, porque era nesses momentos que eu sentia uma sensação de paz intensa, me sentia conectado com Deus, sentia que eu estava expandindo o meu ser, expandindo a minha mente, estudando melhor. É até uma forma assim da nossa glândula pineal ela se abrir e entrar em conexão, né, com outras frequências nesse sentido, mas tudo dentro de um controle assim total. Você sente que você está muito mais vivo, presente, e uma força. Depois dessa experiência, você perde o medo de tudo. Você perde o medo de morrer, você passa 15 anos com medo de morrer, que de repente você pensa, caramba, agora eu vou viver. Então, você é capaz de enfrentar tudo, você sente que nada é impossível para você. E aquilo que era maldição lá na frente se torna uma bênção. Quando eu olho para trás, eu falo, no primeiro momento eu me questiono, cara, Deus, por que eu tive que passar por isso? E depois Deus, obrigado por tudo isso, porque fez com que hoje eu me tornei a pessoa que eu sou. Hoje, se alguém fala para mim, olha, eu sinto isso, eu sei exatamente o que ela está sentindo, eu compreendo ela e consigo entrar no mundo dela, pegar ela pela mão e tudo bem, tem uma saída, você não está enxergando, está tudo uma névoa, mas vamos por aqui. Então, bom, eu podia ficar horas falando, eu teve muitas experiências, situações e tal, e o que eu queria passar para vocês é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixem suas perguntas aí no comentário, vamos voltar, né, a esses pontos, principalmente questão relacionada aí a terapias e como lidar nos momentos de crise. A princípio era isso, muito obrigado, fiquem com Deus, até a próxima.